Se você tivesse que resumir a Bíblia em apenas um versículo, qual versículo seria? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Uma vez estava conversando com um amigo meu e ele me disse assim: Sidney, se você tivesse que escolher um versículo para você resumir a Bíblia inteira, qual versículo seria? E eu pensei e não consegui encontrar. Aí perguntei a ele: e você? Qual versículo você resumiria a Bíblia inteira? Ele me disse assim: eu resumiria em Filipenses 2, no versículo 11, que diz assim: Jesus Cristo é o Senhor. E é sobre esse tema que eu quero falar com você hoje, sobre o senhorio de Jesus. Se você parar para refletir, Jesus Cristo é o Senhor, é o resumo de toda a mensagem da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus está querendo nos mostrar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. A própria Bíblia vai nos mostrar isso, no capítulo 10, no versículo 9 de Romanos, que diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas para nós entendermos o centro da palavra de hoje, o centro da mensagem de hoje, nós precisamos entender a profundidade da palavra Senhor. E por que digo isso? Porque nós, principalmente nós que somos de origem de língua portuguesa aqui no Brasil, nós temos mania de usar palavras de maneira muito redundantes. Nós usamos a palavra, por exemplo, a palavra Senhor, a palavra amor, para qualquer coisa, né? A pessoa começa a namorar hoje a outra pessoa e já está chamando de amor. Só que amor não é isso, né? Tem gente que confunde atração física com amor, tem gente que confunde paixão com amor. E quando o amor chega, ou às vezes o amor nem consegue chegar porque ele é sufocado em um monte de sentimento que não é amor. Com a palavra Senhor, nós fazemos a mesma coisa. Nós usamos a palavra Senhor para diversas outras coisas e, infelizmente, a profundidade, o real significado dela vai se perdendo. O termo da palavra Senhor que nós usamos hoje não é mais usado como era no tempo bíblico. Hoje, por exemplo, nós usamos a palavra Senhor para identificar uma autoridade, em sinal de respeito com o pai, com a mãe. E não estou dizendo que é errado, mas o termo da palavra, ela foi perdendo um pouco do significado real que nos faz entender o real senhorio de Jesus. Por exemplo, se nós vamos a um restaurante, o garçom chega e fala: posso atender o senhor? E ele não está dizendo isso para mim porque ele conhece o meu caráter, porque ele conhece a minha intimidade, porque ele conhece a minha essência. Não, ele está dizendo por respeito, por uma norma da empresa, mas não porque ele conhece a minha essência, e sim por respeito. E muitas vezes, por conta do mau uso da palavra Senhor, o nosso coração perdeu a profundidade dessa palavra quando nós atribuímos ela a Jesus. Por que digo isso? Porque Jesus não é Senhor da mesma forma que um diretor de escola. Jesus não é Senhor da mesma forma que você se refere a um policial. Jesus não é Senhor como você se refere ao presidente da República ou qualquer outra autoridade. Não é assim que ele é Senhor. Jesus não é chamado de Senhor por consideração ou respeito, igreja. Não é esse o termo do senhorio de Jesus. Quando nós chamamos ele de Senhor, não é nesse significado. Quero fazer uma pequena observação sobre a geração que se levanta hoje. Por quê? Eu percebo que a geração que se levanta hoje na igreja, ela tem muita dificuldade em reconhecer a autoridade de alguém. Tem dificuldade na submissão, está debaixo da autoridade de alguém. Essa geração hoje, eu percebo que ela sempre quer estar guiada pela sua própria autoridade. Ela não reconhece a autoridade de ninguém, somente a dela. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso atrapalha de nós reconhecermos que Jesus é Senhor. Porque o senhorio de Jesus está debaixo de uma autoridade. Ou seja, o senhorio de Jesus tira o homem do centro e quem governa é Ele. Então percebo hoje que muitos têm essa dificuldade, porque hoje nós queremos colocar o homem no centro. Nós queremos colocar o homem no centro da religião, as vontades humanas. Quando eu digo homem, digo a criação de um modo geral, homem e mulher. Nós queremos colocar as nossas vontades, nós queremos colocar os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas opiniões. O que acontece? Nós não damos espaço ao senhorio de Jesus. Ele não consegue governar, ele não consegue ser Senhor. E a palavra Senhor, ela vem do grego, que significa Kyrios. E a palavra Kyrios, eu fui estudar um pouco, tem um significado tão bonito, dá origem ao senhorio de Jesus. Por quê? Por exemplo, quando você chegava no escravo e dizia: quem é o seu Kyrios? Ou seja, quem é o seu dono?
Naquele tempo, a palavra Kyrios tinha esse significado. Quem é o seu dono? Quem te governa? Quando alguém dizia, fulano é o meu Kyrios, ciclano é o meu Senhor, ele queria dizer o quê? Aquela pessoa é o dono das minhas vontades, é o dono dos meus desejos, da minha história, da minha existência. Ele é o meu Kyrios, ele é o dono de tudo que é meu, de tudo que eu sou. Então a palavra Senhor vem dessa origem, Kyrios. E por nós não nos relacionarmos com a palavra Senhor da maneira real, da sua essência, vai perdendo um pouco desse significado. E deve ser por isso que hoje na igreja a gente percebe tanta gente que crê em Jesus, vai na igreja, ouve hinos, canta o dia inteiro músicas da igreja, ouve pregação de fulano, de ciclano, mas não consegue ter a vida transformada, não consegue ter a doutrina fixada no coração. Por quê? Porque acredita que Jesus existe, acredita que Ele é Deus, mas não deixa Ele ser o Senhor. Então, para Jesus ser o teu Senhor, Ele precisa ser o dono dos teus desejos, das tuas opiniões, das suas vontades. Esse é o real significado do senhorio de Jesus. É por isso que hoje eu percebo na igreja uma geração que se levanta, que crê que Jesus é o Senhor, crê que Ele é Deus, crê que Ele andou sobre as águas, que Ele ressuscitou os mortos, crê em tudo isso, mas não consegue ter a vida transformada. Por quê? Porque não deixa Jesus ser o seu Kyrios, ser o teu Senhor. E é por isso que Jesus aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 12, Ele vai nos pedir, buscar-me-eis e eis de me encontrares quando me buscardes de todo o vosso coração. O que isso quer dizer, igreja? Que você precisa estudar, que você precisa se aprofundar, que você precisa mergulhar no Evangelho. Se você realmente quer dizer, se você realmente quer proclamar com a sua boca que Jesus é o Senhor, que Ele é o seu Kyrios, você precisa conhecer mais sobre Ele. Você precisa ter mais dedicação em relação ao Evangelho. Você não pode conduzir a sua vida inteira pautada nos seus pensamentos, nos pensamentos deste mundo. Você tem que se lançar nos pensamentos que vêm de Deus, na vontade de Deus, nas ordens, nos mandamentos de Deus. Só assim Ele vai conseguir ser o seu Senhor. Por que eu digo isso a você? Porque eu cresci num berço cristão. Eu sempre, na minha catequese, sempre ouvi dizer que pecado era errado, mas eu só consegui entender a gravidade do pecado quando eu descobri quem Deus é, quando eu descobri o caráter de Deus, quando eu descobri o amor que Ele tem por mim. Aí eu consegui entender quão grave é o pecado, porque o pecado me separa do amor de Deus. E em cima desse pensamento eu tive uma reflexão esses dias, porque eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu não gosto da igreja. Para que igreja? E eu fiquei pensando, meu Deus, mas que pensamento é esse? E muitos realmente não gostam da igreja, não gostam de ir à igreja, mas eu te pergunto, já parou para pensar como seria a sua vida sem a igreja? Você pode até pensar assim, para mim não faria diferença, será? Para analisar o contexto histórico, ou até mesmo o contexto aí da região que você mora. O que seria da sua vida sem a igreja? Eu vou dizer para você um breve testemunho. Da região que eu moro, por exemplo, se não fosse a igreja, com certeza muitos seriam traficantes, muitos estariam perdidos na prostituição, nas drogas. A igreja salvou muita gente. Então, para você que pensa que a igreja não tem valor nenhum, para pensar um pouco, de uma maneira bem honesta, como seria a sua vida sem ela? E essa semana eu estava rezando, meditando um pouco a palavra de Deus, e aí eu perguntei para Deus assim, Senhor, qual é a importância da Tua palavra na minha vida? E Deus me disse assim, filho, para você entender a importância da minha palavra na sua vida, imagine o que seria a sua vida sem a minha palavra. A palavra de Deus nos convida a professar, a declarar, a gritar ao mundo que Jesus é o Senhor, sabe? E também essa palavra me convida a abandonar o pecado, amar o meu próximo, perdoar, guardar a fé e os mandamentos. No início dessa reflexão eu disse que Kyrios significa Senhor, significa que Ele é o dono dos meus pensamentos, das minhas vontades, do meu coração, de tudo que é meu. Ele pertence, a Ele pertence, nada é meu, tudo é dele. Pegando essa reflexão, vamos pensar naquela época onde Nero era o imperador de Roma. Imagina que ele era o imperador, ele era o dono de tudo que estava ali.
Quem teria coragem de chegar diante de Nero, o imperador que tinha o poder de mandar matar você, e dizer: o meu Kyrios é Jesus? Diante do imperador, quem de nós teria coragem de dizer a ele que ele não governava sobre nós? Ele não era o dono dos nossos pensamentos, do nosso coração, da nossa vontade. O nosso Kyrios, o nosso Senhor, é Jesus. Quem teria essa coragem? Muitos talvez não teriam, né? Qual seria a consequência de chegar diante de Nero, que era o imperador da época de Jesus, e dizer assim: você não é o meu Kyrios, o meu Kyrios é Jesus? Com certeza a consequência seria a morte. Será que nós teríamos essa coragem? O apóstolo Paulo teve. Ele chegou diante de Nero, que era o imperador de Roma, e disse: você não é o meu Kyrios, você não é o dono dos meus pensamentos, da minha vontade, do meu coração. O dono de toda a minha existência é Jesus. Mas eu vejo que essa história de Nero, de Paulo, está muito distante. Vamos trazer para aqui um pouco mais próximo de nós. Imagina você que é cristão, chegasse lá lá no Estado Islâmico e dissesse assim: ó, tudo que vocês estão dizendo aí é errado. O meu Senhor é Jesus. Qual seria a consequência dessa atitude? Com certeza seria a morte. Então agora eu quero levar você a um pensamento menos radical. Diante da situação que se levanta hoje na sua vida, diante das dificuldades que se apresentam a você, quem é o Senhor? Você tem coragem de chegar diante do seu problema hoje e dizer assim: ó, problema, você não é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é Jesus. O Senhor dos meus pensamentos é Jesus. Não você. Você tem coragem de chegar hoje diante daquilo que está destruindo a sua vida, que está roubando a sua paz, e dizer a esse problema, a essa situação: você não governa a minha vida. Quem governa a minha vida é Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, o Senhor vai nos ensinar assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, alcançará o reino de Deus. Em Lucas, capítulo 9, versículo 26, está escrito assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Meu irmão, minha irmã, essa palavra quer nos ensinar o quê? Que nós só entraremos no reino de Deus se nós confessarmos, não só com a nossa boca, como diz a palavra, mas também com o nosso coração, que Jesus é o Senhor, que Ele que governa os nossos pensamentos, Ele é o Senhor das nossas vontades, Ele que conduz a minha história, a sua história. Só assim nós entraremos no reino de Deus. E se nós, por vergonha, não declararmos diante dos homens, diante das situações que se levantam na nossa vida, que Jesus é o Senhor, a própria palavra diz que Jesus também não dará testemunho de nós. Por isso, o senhorio de Jesus é muito importante, é muito mais que esse Senhor que você usa aí como uma figura de autoridade. Quando você diz que Jesus é o Senhor, você está dizendo que todos os seus pensamentos, as suas palavras, as suas vontades, a sua vida pertence a Ele. Ele é o seu Kyrios. Eu quero te fazer uma pergunta para encerrar. Você que crê em Jesus, essa crença é capaz de transformar aquilo que você é? As suas atitudes estão em comunhão com essa crença? Você diz que Jesus é o teu Senhor, mas as suas ações revelam isso? As suas escolhas revelam que Jesus é o teu Senhor, que Ele é o seu Kyrios? O seu viver confessa que Jesus é o Senhor? O seu namoro confessa que Jesus é o Senhor? O teu casamento, o teu trabalho, o jeito que você se relaciona com as pessoas, confessa que Jesus é o Senhor? As coisas que você fala, as coisas que você assiste, confessam que Jesus é o Senhor? O modo que você conduz a sua vida, meu irmão, minha irmã, confessa que Jesus é o Senhor? Faça uma reflexão, tudo isso que você ouviu. Se as suas atitudes não estão condizentes com a sua crença, se converta. Fecha seus olhos, entrega a tua vida para Jesus, Ele vai transformar a tua vida. A palavra nos ensinou hoje que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque você pode confessar talvez com a sua boca, dizer que você crê, mas se a sua atitude não for condizente com aquilo que você crê,
a tua vida não será transformada. Se converta, deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele conduzir os seus pensamentos, os seus desejos, e que os teus pensamentos, a tua vida, a tua existência, seja conduzida por Ele, em nome de Jesus.